Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Olha, veja só, graças a Deus nós estamos aí, né, tendo bastante visualizações nos vídeos, ok? Mas eu esqueço, tá, de pedir para você dar o seu like, eu esqueço de pedir para você se inscrever, né? Eu me empolgo aqui conversando, né? E aí quando eu vou ver, o vídeo está terminando, aí lá no finalzinho eu vou lembrar de, dá o like, se inscreva, compartilhe e tal. Então eu vou tentar pegar o hábito de fazer isso no começo, entendeu? Porque a ideia é fazer esse canal crescer para que mais pessoas possam se despertar aí deste grande engano, não é? Sair desse manicômio chamado aí Torre de Vigia, beleza? Então, preciso da sua ajuda, beleza? E quero agradecer também, né? O grande apoio que está tendo aí os vídeos, beleza? Pois bem, então, testemunhas de Jeová ou testemunhas do diabo, né? De Satanás? Bom, também quero aproveitar aqui, alguém me perguntou o seguinte, eu acho que uma ou duas pessoas me perguntaram o seguinte: Wilson, você acredita na existência do Satanás, do diabo, do capiroto, enfim? Porque agora que você passou também, não é, a defender a escatologia consumada, não é, o chamado preterismo, então o que você me diz, não é, em relação a isso? Você, assim como muitos, não é, da chamada graça pura. Então, os que defendem o está tudo consumado, está tudo feito, então também é chamado de graça pura e também é chamado de preterismo, beleza? E de muitos e muitos anos de estudos, ok, que eu tenho da Bíblia, o que realmente me trouxe paz ao coração, respostas às muitas perguntas, tá, que eu não conseguia, ficava cheio de pontas. Realmente, de fato, a escatologia consumada veio assim realmente e está me satisfazendo até agora. Não vi nada que pudesse, assim, digamos, desmerecer, desacreditar, enfim, nessa corrente, beleza? Porque o que acontece? Nós vemos pela Bíblia que Deus é um Deus que trabalha, a mente de Deus é muito contrária à nossa, né? Porque nós, veja bem, nós queremos ser o primeiro, e Deus fala, se você quer ser o primeiro, seja o último. Nós queremos ser servido, e Deus fala, se você quer ser servido, você deve servir. Os últimos serão os primeiros, enfim, não é? Como, por exemplo, a nação de Israel esperava um Messias pomposo, não é? Suntuoso, que viria então em carruagens e tudo mais, assim como a rainha de Sabá, ela saiu da África e foi lá visitar Salomão com toda aquela, né, enfim, aquele aparato. E então os judeus aguardavam então que o Messias seria mais ou menos, ou logicamente, muito acima disso, né, do que a rainha de Sabá. Mas, no entanto, chega ali um carpinteiro, né, alguém que nasce numa manjedoura, alguém que, conforme eles acusavam lá, que não tinha escolaridade, que não frequentou escola, que comia com pessoas, digamos assim, a ralé. Então, para os judeus, aquele lá não era o Messias, beleza? Até hoje, os judeus aguardam, então, esse Messias que eu acabei de descrever aqui, tá? Mas, no entanto, a matemática de Deus, ela é muito contrária à nossa, certo? Extremamente contrária. Então, tentar entender Deus com a matemática humana, com os raciocínios humanos, como que é, digamos assim, praxe da Torre de Vigia, então é impossível, e aí é o que a gente já sabe, de cor e salteado, de trás para frente, de cima para baixo, de A a Z, o que acontece com a mente das testemunhas de Jeová, assim como aconteceu com a minha, não é? E assim por diante. Então, é igual o caso, por exemplo, que eu estou sempre batendo aqui na tecla. A maioria do mundo cristão aguarda, então, a chegada de um reino também que vai ser implantado, que vai ser visível, que vai ser tocável, que vai ser concreto e tal. E, como eu já disse, a matemática de Deus é oposta à nossa. Então, as coisas de Deus são invisíveis. A Nova Jerusalém invisível já está operando e tudo mais, e eu vou, né, sempre estar falando isso e fazendo vídeos também, para poder, então, assim, a gente conseguir cada vez mais enxergar a Nova Jerusalém que está operante, graças a Deus, né? E assim por diante. Pois bem, então, Wilson, você acredita, você que agora está na graça pura, você que acredita, então, na escatologia consumada, você acredita na existência do diabo? Ou você é como a grande maioria dos preteristas, né? Que acabam
dizendo que o Satanás, o diabo, é a nossa própria carne, né, e não um ser real, devido até o mesmo nome, Satanás e diabo, ser, como se diz, uma designação, né? Como, por exemplo, Satanás, ele significa opositor, e o diabo caluniador. Se as ordens estiver ao contrário, mas seja o Satanás opositor ou caluniador e o outro e assim por diante também, mas o que interessa é saber que esses nomes significam isso, beleza? Se você for lá consultar as escrituras, no hebraico, o Satanás ele vai significar, se não me engano, é opositor e não caluniador, tá? E no grego, o diabo, ele significa também, né? Ou opositor, caluniador, caluniador, opositor. As ordens não importa, beleza? O importante são as designações. Então, os que acreditam na graça pura vai dizer, não, não é um ser, não é uma personalidade, tal, não é uma pessoa, aliás, um ser, né, espiritual, é uma condição, né, de alguém que é opositor ou caluniador, beleza? Mas veja bem, eu já fui do espiritismo, tá? Eu já frequentei o espiritismo. Então, possivelmente essas pessoas que acreditam, né, que o diabo seja apenas a carne decaída, não tiveram as mesmas experiências que eu tive. Depois eu vou fazer um vídeo contando as minhas experiências dentro do espiritismo, porque não adianta eu ficar contando aqui, porque o vídeo pode ficar muito longo, tá? E também sair fora do foco aqui, que é falar se as testemunhas de Jeová, elas são testemunha de Jeová mesmo ou são testemunha do diabo, né, do Satanás. Então, possivelmente, essas pessoas não tiveram as mesmas experiências que eu tive, e aí, então, elas dizem isso. Embora, veja bem, realmente, de fato, em muitas passagens da Bíblia, tá, grandes passagens da Bíblia, ela realmente mostra que a carne, ela passa a ser um Satanás, ela passa a ser uma caluniadora, uma opositora, tá? Porque o próprio apóstolo Paulo fala lá, se eu não me engano, em Gálatas, das obras da carne, que a carne, nela habita tudo que é ruim. O próprio Jesus falou, a carne para nada presta, tá? Então a nossa carne, ela provoca ira, a nossa carne é invejosa, a nossa carne muitas vezes se torna violenta, a nossa carne se torna promíscua, enfim, a lista é praticamente infindável com o que nós podemos fazer com a nossa carne, certo? E a nossa carne, ela se opõe ao Espírito. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, que é um embate. A carne, ela está sempre lutando contra o Espírito. O nosso Espírito quer fazer tudo certinho e perfeitinho, mas a nossa carne, ela entra num combate, certo? Ela se opõe. Então, a palavra opositor, como significa Satanás, né, ou caluniador lá no grego, enfim, luta contra o nosso Espírito, então é apropriado então que a carne também ela seja designada assim, beleza? Agora, eu como procuro ser uma pessoa equilibrada, graças a Deus, tá? Aprendi que a Bíblia ela está recheada de passagens mostrando que nós devemos ser equilibrados. Por exemplo, veja o que está escrito aí, o que Salomão falou a respeito do equilíbrio. Olha aí, ó. Não ser demasiadamente uma coisa e nem outra, certo? Ou seja, não ser extremamente uma coisa e nem outra, mas o equilíbrio, tá? Então, o que acontece? Eu quero ficar sempre na minha vida me baseando no equilíbrio, beleza? Então, tem muitas pessoas que acreditam na existência do diabo, Satanás, como um ser, né? O opositor, o caluniador como um ser. Né? Outros acreditam que é somente a carne. Mas, no entanto, não é? Eu já vi coisas, beleza, que não me permite bater o martelo e dizer que o diabo como um ser, ou Satanás, ou os espíritos maus, os demônios, digamos assim, não sejam, tá, realmente seres. Até porque também a Bíblia ela tem muitas passagens que corroboram com a ideia de um ser. Por exemplo, lá no livro de Jó, né, nós vemos que o diabo, a gente não sabe, de repente é um ser de fato que conversou lá. Eu sei que você vai chegar aqui, mas está bem claro e tal. Mas enfim, né, fica a critério de cada um. Eu, particularmente, não duvido, certo? De que realmente, outra ocasião também, não só essa de Jó, que teve aquela conversa lá, o Senhor o protege porque o Senhor o abençoa, o cerca e tal, mas
toque em tudo que ele tem e veja se ele não vai te amaldiçoar na sua própria cara, no seu rosto vivo. Também tem aquela passagem, né, que aqueles demoniados lá, que Jesus expulsou daquele homem lá, que vivia no cemitério também. Ele vai ali na direção dos porcos, aqueles, né, uma legião, e os porcos se lançam do penhasco. Eu já fui, já vi alguns canais aí explicando sobre isso, mas sinceramente não me convenceu muito, tá? Mas tem um ditado popular que diz assim: pelo sim, pelo não, uma reza para Deus, uma reza para o cão. Esse ditado quer dizer assim: acredito em Deus, mas também não duvido do diabo. Ou seja, não está querendo, pelo menos ao meu entender, se outras pessoas quiserem entender esse ditado de uma outra forma, do tipo assim, bom, eu vou fazer uma reza para Deus, eu vou orar para Deus, mas também não vou deixar de orar para o diabo, né? Seja um, seja outro, vai me ajudar. Eu não entro nessa linha. O que eu quero dizer é assim, para mim, o que eu interpreto esse texto é assim: uma reza para Deus, pelo sim, pelo não, uma reza para Deus, mais a para o cão. No sentido de eu acreditar em Deus, mas também não duvidar da existência do diabo, que ele também, né, digamos assim, tem poder. Não todo poderoso, mas tem poder. Tá certo? Então, outra coisa, eu fico tranquilo em relação a isso, porque a Bíblia me garante que o diabo anda ao derredor. Tá? O que é o derredor? Então, nós estamos, né, seres humanos vivos, e ao redor, a Bíblia diz que acampa os anjos de Deus. Ao redor. E ao derredor dos anjos, ou seja, em terceiro plano, está aí o chamado leão, né, que ruge procurando a quem devorar, que a Bíblia descreve como, né, muitos interpretam como sendo o diabo, né? E se eu não me engano, o contexto fala também sobre o que é o diabo, né? Tá certo. O diabo anda ao derredor, né, como um leão rugindo, né, procurando a quem devorar. Então, realmente, o diabo, né, o Satanás. Então, ao redor. Então, podemos ficar tranquilo, né? Deus realmente está nos protegendo e tudo mais, né? Eu tiro por mim, né? Quantos anos já eu tenho aí de vida e já era para eu estar, ó, na terra dos pés juntos, tá certo? E, no entanto, tô aqui fazendo um vídeo aqui, entendeu? Trabalhando para tirar as pessoas do manicômio Torre de Vigia, tá certo? Então, eu dou graças a Deus por estar sendo usado por Deus com esse objetivo, tá bom? Pois bem, então vamos lá. Wilson, o que você acha? As testemunhas de Jeová são de fato testemunha de Jeová ou são testemunha do diabo? Veja bem, eu já fui testemunha de Jeová durante 30 anos, certo? Então, o que eu falar aqui, eu já fui. Tudo que eu falar, testemunha de Jeová, isso, eu também já fui. Beleza? Então, primeiro, eu estou dizendo aqui, com experiência própria, com segurança, porque eu passei por isso. 30 anos não são 30 dias, não são, né, 30 meses, mas são 30 anos. Então eu tenho bagagem o suficiente para estar falando aqui com base. Eu experimentei. Eu não estou dizendo aqui algo que eu ouvi falar, que eu estudei e tal. Não. É com base em experiências próprias. Então, quando eu faço meus vídeos aqui, eu falo, na sala B, assim, o pessoal fica, você é mentiroso. Eu tive amigos anciãos, então tudo que eu falo aqui é baseado naquilo que eu presenciei. Esse vídeo que eu fiz, por exemplo, lá, coloquei um pedacinho no shot lá no TikTok, falando lá da sala B, o que acontece lá. Teve muita gente que me chamou de mentiroso. Aí veio as irmãs lá, é isso mesmo, eu já passei por isso. Olha, é constrangedor. Várias irmãs lá comentou lá, beleza? Que realmente, de fato, ou seja, então aquilo que meu amigo, ex-amigo, né, que está lá na torre, ancião, me contou, beleza? As provas estão aí, ó. As próprias irmãs chegando se expondo. É fácil para uma irmã pegar e se expor aqui lá no TikTok, entendeu? Não é. Então, se elas estão lá falando, não, realmente passei por isso, e ainda mostra o rosto, tá? Diferentemente de vocês aí que vêm aqui torrar nossas paciências, que fica se escondendo atrás desses perfis fake, as irmãs mostram o rosto lá e escreve lá, certo? É constrangedor, foi, nossa, um trauma, beleza. Tá. Então, veja que eu não estou mentindo, tá certo? Então vamos lá. Vamos considerar então a questão das testemunhas de Jeová, se elas estão sendo testemunha de Jeová ou testemunha do diabo, certo? Bom, antes de mais nada, eu vou mostrar aí, certo? Veja bem aonde Russell está sepultado, certo? Pelo menos foi sepultado pelos anos que já se passaram, deve estar só os cabelos lá e as barbas.
Então veja onde essa imagem aí, ó. Veja bem, aí, tá? Foi feita uma pirâmide, que Russell era amante de pirâmide, e antes dele morrer, ele deixou registrado como que ele queria ser sepultado. Aí seguiram então o script ali, conforme ele quis ser sepultado. Então, existe, tá vendo aí, ó, ele tem essa pirâmide aí, e repara que na pirâmide tem a cruz aí, ó. Essa cruz aí meio deitadinha. Você que é mais antigo e tal, você conhece essa cruz, beleza? Ela está nessa revista aí, ó. O Watchtower, né? Torre de Vigia. Olha aí. Beleza? Confirmou aí? Tá. Então o túmulo de Russell, ele está aí, tá? Tem a lápide de Russell um pouquinho mais atrás, beleza? E tem a pirâmide aí, enfim, falando da Torre de Vigia. E dos 4 lados dessa pirâmide tem essa imagem aí da Watchtower, Torre de Vigia, beleza? Legal. Aí também tem essa imagem aí do Salão de Assembleia da Dinamarca. Vocês devem saber o que significa isso aí, beleza? Aí, ó, o formato do Salão de Assembleia. Olha que coincidência, Russell era amante das pirâmides. Lá onde ele está sepultado tem uma enorme pirâmide. Agora nós vemos aí um salão de assembleia em formato de pirâmide. É muita coincidência, né? Puxa vida, quanta coincidência. Puxa, né? Coincidências. Aí tem também as publicações das Testemunhas de Jeová, várias imagens, beleza? Que se você pega e vira de cabeça para baixo, faz isso, faz aquilo, você vai ver também as imagens daquele chamado... Pode falar aqui Bafomé? Será que a plataforma do YouTube não vai pegar no meu pé se eu ficar falando Bafomé? Tô nem aí, YouTube. Pois bem, então, nas gravuras das Testemunhas de Jeová grandes, partes dela tem, né? Tem aquela boneca Annabelle também, tá certo? Eu sei, então, que vai chegar aqueles que vai dizer assim, isso é teoria da conspiração, você está pegando coisas que não sei o que. Beleza, ok. Tá? Fique à vontade de falar que realmente não é isso, que isso não procede, tal. Mas então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma análise, certo? Vamos fazer aí um check-up, vamos fazer aí uma... Como é que é o nome que eu posso dizer? Uma dissecação, vamos dissecar, beleza? Separar as coisas aí, ver se realmente as testemunhas de Jeová estão sendo testemunha de Jeová ou estão sendo testemunha do diabo, capiroto, certo? Vamos lá. Uma certa ocasião, certo? Jesus ele disse o seguinte, ele estava ali conversando com os fariseus, tá? E os fariseus, eles estavam ali tentando de todos os modos calar, né, Jesus, silenciar Jesus. Beleza? Assim como o que acontece das pessoas virem aqui, os desobedientes lá da Torre de Vigia, que não podem estar aqui se associando conosco, mas eles vêm, eles são rebeldes e tal, e eles vêm aqui tentando nos silenciar. Né? Inclusive o canal tem aqui um ungido, olha só. Lembrei agora, tem um ungido aqui no canal. Veja que o canal da Liberdade é um canal muito abençoado, entre aspas. Porque tem um tal de Israel aí, que ele se diz ungido. Beleza? Mas ele assiste todos os meus vídeos aqui. Tá? Acho que até agora eu não fiz nenhum vídeo que ele não assistiu e vai lá e comenta. Ele comenta trechos do vídeo, mostrando que ele assiste. Agora, veja bem. Ele está se dizendo que é ungido. E faz parte, o que os ungidos é do corpo governante, faz parte, né, do núcleo lá, dos que vão reinar nos céus, segundo eles, né, segundo a idiotice deles, beleza? A bizarrice. E aí, o que acontece? Ele tá aí dizendo que ele é ungido, que ele é um dos 144 mil, que o Armagedon vai vir, ele fala isso, ele estufa o peito, assim, escreve, quando você vai ler lá o que ele escreveu, você até nota que ele tá com o peito estufado assim, entendeu? A mão bem carregada mesmo e o coração cheio de ódio. Então ele fala, o Armagedon vai vir, vai acabar com você, e você disse isso no seu vídeo e tal, aí eu faço outro vídeo, ele vai, você disse aquilo, ele assiste e grava exatamente o que eu falei e põe lá. Aí, então, quer dizer, aí eu escrevi lá ontem, eu falei assim, Israel, mas veja bem, se você está dizendo que é ungido, você está dando um mau exemplo aí para os seus escravos, né? Porque os ungidos eles estão acima dos escravos, que os ungidos falam, nós vamos morar no céu, reinar com Cristo, não é?
E, e nós vamos comandar nossos súditos aí, as testemunhas de Jeová, né? Os, ah, os escravos, os trabalhadores aí gratuitos. Aí eu falei, você está dando mau exemplo, Israel. Né? Porque aí vai vir uma testemunha de Jeová lá, vai lá, olha, nós temos ungido aqui no canal da Liberdade, canal do Wilson. Ele está assistindo. Então, que exemplo você está dando aí para os seus, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aí eu até escrevi lá, né? Tirei uma chacotinha e falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir os meus inscritos aí do canal e vou fazer uma enquete aqui, ó. Se nós vamos fazer uma reunião aqui, nós vamos montar uma comissão judicativa, certo? Você que é meu inscrito aqui do canal, obrigado, que está apoiando. Vamos lá, me ajuda aí. Nós vamos fazer, então, uma comissão judicativa. Tá? Eles formam uma comissão judicativa com 3, mas nós vamos fazer uma comissão judicativa com todos os inscritos aqui, que é para detonar. Aí vocês vão dizer, vocês querem que eu desassocio o Israel aí, tá? O ungido, ou deixe ele aí, latino? Ah, não pode falar latino, tá chamando ele de cachorro, né? Tá bom, eu retiro. Vocês querem que eu desassocie? Porque dá para desassociar. Eu vou lá, né, e removo ele do canal, bloqueio ele, aí desassociado. Beleza? Ou vocês querem deixar ele aí? Beleza? Fica aí a seu critério. Eu, por mim, sinceramente, deixa ele aí, certo? Porque cada comentário que ele faz lá tá ajudando o canal a crescer. Aliás, eu sou o Testemunho de Jeová Desobediente, quero agradecer vocês também, beleza? Porque a plataforma do YouTube entende o seguinte, você pode estar me xingando lá, mas a plataforma do YouTube não entende que você está me xingando e vai fazer com que o canal... Não, eles entendem que está sendo interessante, que vocês estão assistindo, tá certo? Aí é até bom para a plataforma, por causa de propaganda, essas coisas, e aí vocês estão colaborando, beleza? E além do que, não é só isso, vocês estão colaborando também, no sentido de que pessoas que leem o comentário de vocês... Tá? Diz assim, nossa, que homem doente, entendeu? Dizendo que é ungido, que o Armagedon vai vir, que ele só fala de Armagedon, tá? Agora você imagina o seguinte, imagina se um homem desse de fato fosse ungido, que fosse morar com Cristo lá no céu. Imagina o tanto de raio que ele ia jogar de cima. Então, tem cabimento um sujeito desse aí, né? É fácil eu chegar e... Não, e você, se você soubesse a bizarrice que é uma dessas pessoas aí se dizer autodenominar ungido, tá? Lá acontece o seguinte, passa lá o tal dos emblemas, tá? Que representando lá, segundo eles, o corpo de Cristo e o sangue, lá o cálice, e passa lá, e essa testemunha já fica igual a múmia lá, vendo passar. Eu também fiz isso. Aí passa lá o prato lá. Prato, cheirinho, aí passa lá o vinho, cheirinho de vinho. Depois, muitos que saem depois lá da comemoração da morte de Jesus vai tomar um. Aí eu ia tomar um vinhozinho lá. Nossa, o cheirinho gostoso. Aí chega aqui, vamos lá, só observando. Aí vem vindo. Aí só corre assim com o olho. Ah, você vem de lá pra cá. Aí muitos. Aí, o que acontece? Se eu tô lá, aliás, quando eu me tornei testemunho de Jeová, ou eu me batizei, muitos dos meus amigos ficavam apreensivos. Nossa, quando ele for participar lá da comemoração da morte de Cristo, será que isso vai tomar os emblemas? Porque eles me achavam meio assim, né? Um pouquinho meio doidinho. E depois eles me contaram, eles não falaram nada, né? Depois eles me contaram, a gente pensou que você ia tomar do vinho lá, do sangue do corpo e comer lá o corpo de Cristo. Ungido. Então lá acontece isso. Se eu pegasse lá na hora e comesse, aí eu estaria me auto-intitulando ungido. Entendeu? Aí os babaús puxa-saco ia começar a puxar meu saco. Olha, ele é ungido. Entendeu? Eu devia ter feito isso, entendeu? Se eu soubesse hoje. Se eu tivesse hoje, né, essa consciência que eu tenho desse manicômio que é isso aí, não é? Que se já até é cercado. Então é um manicômio. Se botar a lona em cima, vira circo. Que já é um manicômio e circo ao mesmo tempo. É uma palhaçada. Então eu deveria ter feito isso, se eu soubesse, né? Eu ia ser ungido. Aí todo mundo ia ficar, ungido. Nossa, ia ter tantos privilégios. Né? Ia ser ungido também, ficar igual o Israel aí nos canais aí. Então veja bem, então vamos. Ah, mas as testemunhas de Jeová, isso, que a pirâmide eu não vou lá ver e tal, tirar para mais B, que não sei o que realmente. Tá bom. Mas tem outras maneiras e muito mais eficazes
de nós vermos se a testemunha de Jeová está sendo testemunha do Jeová ou testemunha do diabo. Beleza? Bom, então aí Jesus, ele estava lá falando com os fariseus pegaram, tá, combatendo Jesus. Jesus falou assim, olha, aí Jesus começou a falar várias coisas, dizendo assim, olha, o ladrão, né, eu sou o pastor das ovelhas, as ovelhas ouvem a minha voz e me segue, mas o ladrão não, o ladrão ele vem, né, e o ladrão vem para matar, roubar e destruir, beleza? É verdade que o mundo religioso ele pega essa passagem e diz assim, ah, tá vendo? Jesus está se referindo ao diabo, o Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, tá certo? Mas, no entanto, o contexto mostra que Jesus está se referindo ao quê? Aos falsos líderes religiosos, tá? Por quê? Por que eles eram ladrões? Porque eles arrebatavam, eles roubavam corações daquelas pessoas, tá? Da plebe, dos humildes, e sequestravam seus corações e as suas mentes. Tá? Também os roubavam no sentido de explorarem a eles financeiramente, beleza? E os destruíam no sentido de que se eles não seguissem as regras sujas lá deles, daquelas leis que eles acabaram aumentando muito mais as leis, eles eram expulsos das sinagogas. Teve lá uma ocasião de um cego, né, que foi curado por Jesus, e resumindo tal, né, para não ficar muito longo o vídeo, ele acabou sendo expulso da sinagoga. Certo? Aí você diz assim, Wilson, mas então você está falando da torre de vigia. Porque é tão igual o que os fariseus faziam que você já percebeu que a torre de vigia também veio para matar, roubar e destruir. As testemunhas de Jeová não roubam, né, não sequestra as pessoas assim como me sequestrou e não prende lá no manicômio, tá? Coloca lá aquelas grades, os cadeados, correntes na mente dos seus adeptos, eles ficam lá presos. Tem uns aí que falam, estou 50 anos na torre de vigia. Né? Tem uns aí que pegou pressão perpétua, porque já foi feita uma PNL, uma programação neurolinguística tão forte, que esses aí vão morrer aí, entendeu? Na torre de vigia. Então o que acontece? Quando eu coloco o bracinho para trás assim, senta que lá vem a história. Então o que acontece? Os fariseus, Jesus disse isso a respeito deles. Tá? Aí lê aí, é melhor colocar. Tá? Aí, ó. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Correto? Então, aí no contexto está se mostrando que são os fariseus. Beleza? E os fariseus, eles são, a torre de vigia são os fariseus modernos. Certo? Que mata, rouba e destrói. Aliás, também, os fariseus destruíram. Eles não destruíram Jesus Cristo? Não foram lá, não inflamaram o sinédrio e tal, e aí acabaram matando Jesus Cristo? Então eles destroem, eles destruíam. Então eles matavam, roubavam e destruíam. Beleza, é isso mesmo, o ladrão não veio. O que está escrito aí? O ladrão não veio para matar, roubar e destruir. Então os fariseus faziam isso. Bom, aí muitos, né, eu mesmo falava isso aí é o Satanás, Jesus está se referindo ao Satanás, né? Mas aí, como eu já disse, o contexto está mostrando que são os fariseus. Mas, no entanto, olha o que Jesus disse aí, ó, nessa outra passagem aí, ó, em João capítulo 8, certo? Olha aí, ó. Vós sois de vosso pai o diabo, certo? E quereis fazer o desejo de vosso pai, beleza? Então, nós podemos dizer, a grosso modo, certo? Com efeito, que o Satanás veio para matar, roubar e destruir, e ele estava então agora tendo aí os seus asseclas, tá? Os seus súditos, fazendo exatamente aquilo pelo qual ele veio para fazer, tá certo? Então, a torre de vigia, ela mata, beleza? Através desses ensinamentos falsos aí em relação à transfusão de sangue. Ela rouba, tá? Além dela roubar a vida das pessoas e prende lá na torre de vigia, nos seus muros invisíveis, ela também rouba as testemunhas de Jeová nos seus valores, né, materiais, beleza? Constrói aí, pega donativos, dinheiro das testemunhas de Jeová, constrói salão, aliás, as testemunhas de Jeová constrói seus salões do reino com seus próprios recursos e fica em nome da torre de vigia, da associação, certo?
E essa associação passa então a ficar sendo dona do Salão do Reino, e a associação vende a hora que elas quiserem, e tem vendido muitos Salões do Reino para pagar aí as indenizações multimilionárias através dessas, como eu já disse aí no short, das ações, né, movidas pelos pais, né, de crianças que foram abusadas sexualmente, tá, seu YouTube? Tá cheio de pedófilo aí sendo processado, e a Torre de Vigia então tá pagando essas indenizações, beleza? E então, você já entendeu que as testemunhas de Jeová, quando vão até a porta das pessoas, elas estão fazendo o trabalho sujo de quem? Da Torre de Vigia. As testemunhas de Jeová são uma extensão de quem? Da Torre de Vigia. Elas são instruídas pela Torre de Vigia para ir até os lares das pessoas, para ficarem ali igual momentos também nas ruas, no carrinho, e as pessoas pegam publicações, são enlaçadas ali, não é? E aí eles dizem que está dando testemunho informal, porque as pessoas passam, né, e dizem, nossa, eles são fiéis mesmo, olha, são o povo de Deus, fica ali em pé, distribuindo gratuitamente as publicações e tal, né? E aí, então, elas estão também, né, sendo instrumento da Torre de Vigia, e elas estão, então, sendo cúmplices, porque elas também estão roubando pessoas para levar para dentro da torre, estão extorquindo as pessoas, não é? Para levar quando levam para a torre, então elas estão sendo instrumentos de quem? Jeová? Não, né? Você já entendeu. Porque se a Torre de Vigia, os seus ensinamentos matam através também mata através da desassociação. Mata através da dissociação. Por quê? Eu já falei isso, mas vou repetir. Você que está chegando novo aqui no canal, você sabe, então, você deve saber, que a torre, ela pratica uma baita de uma injustiça, porque se eles expulsam, se a regra deles lá é expulsar quem comete pecados graves, tá certo? Mas eles aplicam a mesma regra suja em cima daqueles que foram desassociados, também aplica essa regra suja em cima daqueles que pediram para sair. Beleza? Até mesmo empresas que não tem nada a ver com Deus, que são empresas aí do mundo secular, elas agem que não tem nada de espiritualidade, certo? Que também a Torre de Vigia não tem, mas vamos dizer que tivesse. Aliás, tem, mas é um espírito contrário, né? Como já falei, ficou claro aí qual é o espírito que permeia a Torre de Vigia, certo? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Então, as empresas seculares, elas são muito mais justas. Por quê? Se uma pessoa lá numa empresa é mandada embora por justa causa, ela não tem os seus direitos ali, certo? Mas se uma pessoa pede as contas, ela tem já direitos diferenciados daquele que foi despedido por justa causa, mandado embora por justa causa. Beleza? Então, veja, que uma empresa secular age de uma forma justa. Já a Torre de Vigia, que se diz uma instituição espiritual guiada por Deus, Jeová, pratica esse tipo de injustiça, que nem, como eu já disse, para ficar bem firme e gravado na mente, que as empresas do mundo seculares praticam. Então, essa empresa JW.org, que vocês vêm aqui, nós carregamos o nome com muito orgulho nas costas, né? Jeová, não é, vocês carregam JW.org, uma organização, que na Bíblia, em parte nenhuma, está escrito que haveria uma JW.org, uma organização. Aliás, diga dessa passagem, que a organização das testemunhas de Jeová são uma torre de Babel tão confusa, que outro dia eu estava conversando, não sei se foi através do TikTok, não sei por que meio eu estava conversando, tá, com uma pessoa que foi desassociada, mas estavam pensando em voltar, e eu fui lá e, né, consegui provar para a Mais B que é uma seita. Ela ficou, nossa, eu estou sentindo paz e tudo mais. Muito bom tudo que você está me ensinando. E aí ela falou, aí eu falei, acho que Torre de Vigia. Ela falou assim, não é Watchtower. Eu sei que ela ficou confusa quando eu falei Torre de Vigia. Aí eu falei, não, Torre de Vigia é Watchtower, né? No inglês e tal, tal, tal. Então veja que nem mesmo o Testemunho de Jeová consegue entender o nome dessa empresa, porque uma hora é Torre de Vigia, aí fala, não, escravo fiel e discreto, aí é o corpo governante, é organização. Então, veja bem, a associação, organização, veja bem, o que você entende por uma associação? Não entende, não dá, submete?
né? Organização. Também não dá a entender o crime organizado. Então, muitos nomes que o próprio pessoal que está aí na torre, tá, ficam confusos. Se vocês ficam confusos, imagina a cabeça das pessoas que não conhecem vocês. Entendeu? Tá a Torre de Babel mesmo. Babilônia Grande. Tá? Cheia de confusão. Então, veja. Quando vocês vão levar a publicação até a porta das pessoas, e essas publicações estão cheias de imagens aí do Bafomé, tá? De origem maçônica, vocês estão sendo testemunha de quem? De Jeová, que não é, meus queridos. Entendeu? Assim como os fariseus achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, o próprio Jesus falou assim, olha, eles vão levar vocês para o tribunal, né? Assim como me levaram, e assim como vão me levar, eles vão levar vocês também aos tribunais. E eles vão achar que estão prestando um serviço a Deus. Olha aí, ó. Leia aí. Olha lá. Jesus falou. Eles iam achar que estavam prestando um serviço a Deus. Estavam tão cegos que eles achavam que estavam prestando um serviço ao Criador. Mas a quem que eles estavam prestando atenção? A serviço? Ao Satanás, que Jesus falou. Vocês têm por pai o Satanás, o diabo. E estão fazendo o desejo deles. Dele. Entendeu? Então, por extensão, vocês são uns satanazinhos. Tá certo? Então, eu também fui uma testemunha de Satanás. Tá? Eu levei várias pessoas para a organização, eu ia lá e convencia as pessoas de que não, a organização é tudo. Nós somos superiores, nós somos uma raça superior. Tá certo? Nós vamos dominar o mundo todo vai ser nosso. Todos os que não estão na torre de vigia serão mortos. Assim como as águas do dilúvio matou a todos, a Jeová vai exterminar a todos e nós seremos os únicos, uma raça superior. Uau! Rutherford fez um discurso. Vocês que são a testemunha de Jeová mais antiga, vejam o discurso lá inflamado que ele fez no estádio, onde tinha milhares e milhares de testemunhas de Jeová. Aí você assiste esse discurso de Rutherford e assiste lá o discurso do Hitler. A mesma coisa. A multidão. Os aplausos estrondorosos. Aonde está a Alemanha hoje de Hitler? Beleza? Você, torre de vigia, é só questão de tempo. A internet veio aqui, ó, graças a Deus, né? Libertando as pessoas, ok? Enfraquecendo cada vez mais. Estão desesperados aí, tá? Aí vão começar a liberar para vocês aí, logo mais o aniversário, vai liberar mais alguns agradozinhos para tentar manter vocês aí. Nós somos tão amados, somos tão felizes. Já falei, vou repetir, se vocês fossem felizes de fato, beleza? Outra coisa que eu lembrei aqui. Vocês escrevem assim, você é um revoltadinho, amarguradinho. É lógico. Jesus também, quando ele viu aqueles comerciantes gananciosos ali praticando, tá, o comércio no templo, onde devia ser somente um lugar para adoração, beleza? Jesus ficou indignado. Ele fez ali um chicote ali, saiu distribuindo chicotada para todo mundo de graça. Beleza? De graça não, né? Força de expressão, porque eles mereceram. E aí o que acontece? Jesus estava indignado. Ficou indignado. Mas, no entanto, isso não tirou o fato dele ser um Deus de justiça. Tá? Um Deus de amor. Um Deus, como é que eu posso dizer? Que veio trazer libertação e tudo mais. Isso não tirou o fato de Jesus ser um Deus feliz. Tá? Porque o apóstolo Paulo diz que pela alegria que se lhe apresentou, ele suportou, né, as coisas contrárias, aquele sofrimento todo. Então, qual foi a alegria que foi apresentada para Jesus? Se tornar rei. Beleza? E então, o apóstolo Paulo falou isso, né, pela alegria que se lhe apresentou. Certo? Então, pela alegria que Deus tem me apresentado, de hoje estar reinando em vida com Cristo Jesus, tá? Sendo abençoado, sendo protegido. Hoje eu estou fora, estou livre desse manicômio, sendo abençoado por Deus, conquistando as minhas coisas aqui, tá?
e influenciando vocês também a se quase caí aqui. A se libertarem desse, enfim, desse inferno aí e tomarem posse da vida de vocês, porque a torre de vigia roubou a vida de vocês. O apóstolo Paulo já tinha dito isso. Vocês fiquem espertos, tomem cuidado, porque vai vir pessoas com raciocínios humanos, filosofias, ou engano, tá? Com rudimentos, e vão levar vocês para a prisão, como presas suas, como escravo para os seus próprios deleites. O apóstolo Paulo já tinha dito isso, certo? Então Deus já estava nos alertando. E aí nós caímos na arapuca, tá? Mas Deus, na sua imensa misericórdia, aqueles que são sinceros acabam se libertando. E eu hoje, graças a Deus, né, com essas experiências que eu passei aí, estou fazendo muito mais progresso em tirar, não é, pessoas da torre, tirar as correntes, não somente tirar pessoas da torre de vigia fisicamente, mas também tirar a torre de vigia da mente, né, do emocional dessas pessoas, trazendo uma nova PNL, uma nova programação neurolinguística, que é: você é rei, você é filho de rei, você não é filho da dona Vilma, cruel, que colocou terror em você, dizendo que aqui fora é tudo do diabo, tá certo? Aqui fora, na liberdade com Cristo Jesus, é tudo de bom, entendeu? Basta viver uma vida com equilíbrio, tá certo? Ah, porque é o aniversário. Veja bem, faça uma pesquisa. Você já viu que todos os aniversários têm uma morte? Ah, pelo amor de Deus. Ah, isso, mas eu ouvi falar que teve um aniversário ou outro que teve uma morte. Lógico, meu filho, assim como também dentro da torre de vigia já teve mortes. Então, se é para considerar isso, se é para pegar isso então como base, então faz favor, saiam todos vocês agora da organização, que seria essa a minha vontade. Beleza? Que é a minha vontade, aliás. Porque na organização tem morte direto, meus queridos. Lá na Alemanha, recentemente, um desassociado, não sei se vocês assistem isso, mas na Alemanha, recentemente, um desassociado entrou lá e... entendeu? Se eu não me engano, mandou 8 para a Terra do Pé junto. Tá certo? Dentro do Salão do Reino. Ah, então, Wilson, é mesmo, né? No aniversário de Faraó e no aniversário de Herodes, né? E veja bem, o aniversário de Faraó foi lá nos Cafundel de Judas, lá em Gênesis. O de Herodes foi milhares de anos à frente, vamos dizer aí 2000 anos depois, ou mais, porque vamos fazer uma conta aí, tá? Você é bom de matemática? Me ajuda aí. Segundo cálculos, a humanidade está aí há quase 7 mil anos na Terra, certo? Então, de Jesus para cá tem 2.000 anos, então sobra 4.000 anos para nós, vai, quase 5 anos para nós. 5.000 anos, né? 5.000 com 2.000, 7.000. Então, vamos lá. Então, nós temos antes de Jesus 5.000 anos, porque vocês sabem que acontece de forma decrescente, né? O ano de Jesus, ele marca, então, a contagem do tempo de forma antes de Cristo, vai decrescendo. Então, vamos lá. Digamos assim, até você vai entender isso, porque depois, quando eu fizer aquele vídeo explicando sobre a profecia de Daniel, para vocês entenderem a contagem que a Bíblia relata, tá? Conforme os calendários também, modernos. É assim. Então, digamos que o homem foi feito. Aí, do tempo que o homem foi feito até Jesus, vamos dizer que passou 5.000 anos. Então, começa assim, a decrescer. Então, 4.999 anos, né, que passou o ano 1. Passou um ano. Aí, 4.998 passou 2 anos. 4.997 porque passou 3 anos. Então, vai decrescendo. Aí, por isso que fala, no ano 70 antes de Jesus, beleza? No ano 100 antes de Jesus. No ano, Babilônia caiu no ano 500, se não me engano, 560 antes de Jesus, ou antes da Era Comum, né? ou AC, antes de Cristo. Então, vai decrescendo. Aí, quando Jesus vem, que ele marca, né, o nascimento de Jesus é tão real, a vinda dele é tão real que até os calendários são baseados, né, no ano que ele morre. Né? Então, aí depois da morte de Jesus, o ano agora não começa, lógico, começa a subir. Então, nós estamos no ano 2024, DC, depois de Cristo. Então, AC, antes de Cristo. Beleza? Então, veja bem, os aniversários que aconteceram de Gênesis até ali o aniversário de Herodes, se passou aí cerca de 4.000 anos, meu querido, minha querida. Então, porque no aniversário houve morte.
vamos dizer então 2 mortes, digamos assim, em 4.000 anos. Agora, quantas mortes houve aí dentro dos salões do reino, desde que a torre de vigia, 100 anos que a torre de vigia tem, 100 e poucos anos, quantas pessoas já foram assassinadas dentro do salão do reino? Tem vários relatos aí. Em outra ocasião, quando eu era testemunho de Jeová, tinha uma sentinela que falou que foi colocada uma bomba. Só desculpa aí. Uma bomba foi colocada no palco, explodiu lá, levou o orador para os altos céus, né, e muitas outras pessoas ali dentro do salão do reino. Agora eu não lembro se foi um desassociado que colocou aquela bomba, sei lá. Mas existem muitas mortes que acontecem dentro do salão do reino. Tá? Maridos que são desassociados, vai lá e fura a esposa com um objeto pontiagudo. Beleza? Outros, como já aconteceu na Alemanha, tá? Assassinou aí 8. Então tem vários. Então sai da torre de vigia, ô filhota. Beleza? Aí você vem dizer, não, porque não é aniversário. Pelo amor de Deus. Eu tenho 55 anos, eu nunca vi. Já fui em vários aniversários, nunca vi. Antes de ser testemunho de Jeová, fui. Agora que eu saí fora da torre, tenho ido. E nunca vi. Só vejo alegria, pessoal comemorando. Parabéns para você. Bolo para todo lado. Entendeu? Guaraná. Alguns, uma cervejinha. Então, sai disso. Aqui fora tem vida. Certo? Tem vida com abundância. Porque Jesus, ele oferece liberdade. Certo? Liberdade com abundância. Liberdade plena. E aí você pode, então, assumir o seu livre-arbítrio, que a torre de vigia roubou, você deu o seu livre-arbítrio para a torre de vigia, e ela faz da sua vida o que ela bem quer. Deita, rola, levanta, né? Sendo aqui repetitivo, já falei isso em outros vídeos, para que os novos que vão chegando aqui assistindo vai falar, realmente, o Wilson tem razão, olha, assisti esse vídeo, a torre de vigia faz isso conosco mesmo, né? Nos manipula ao seu bel prazer, tá certo? E aí vocês obedecem. Tá legal? Então, vocês não têm vida. Vocês entregaram a vida de vocês para a torre de vigia, ela que controla a vida de vocês. Quando vocês passarem a ter vida novamente, sair fora dessa torre e libertar aqui também, vocês passam a assumir os seus livre-arbítrio e vocês passam então a fazer escolhas. Façam escolhas boas, assim como eu estou escolhendo. Tem muitos que saem da torre de vigia e fazem péssimas escolhas. Entra aí no espiritismo, tá? Entra aí mas a mexer aí com o capiroto, e aí dá ruim, viu? Vocês viram o que aconteceu com o Daniel Massal, tá certo? Vocês veem o que acontece com pessoas que se envolvem com essas coisas, tá? Entra, né? Consegue as coisas bem rápido, porque também mais uma prova aí de que não deve ser somente uma questão de carne, mas deve ter uma força espiritual, né? É evidente que existe uma força ou forças espirituais das trevas, da escuridão, que fazem então com que muitos que entram no espiritismo progridem rapidamente. Então não é muito melhor ir pelos caminhos de Deus, que é muito mais, que é devagar, mas é constante, realmente é sólido, né? São coisas que Deus não vai acrescentar nada de dor, não vai roubar nossa paz, nós vamos dormir tranquilo e acordar tranquilo, sabendo que nós estamos na luz e não mexendo com trevas, né? Aí começa a vir uns pesadelos, começa a vir, enfim, tá? Outra coisa também que é interessante, que eu acabei de me lembrando aqui agora, que é o seguinte, eu quando fui testemunha de Jeová nos 30 anos, eu nunca vi manifestações diabólicas lá dentro. Inclusive as testemunhas de Jeová bate no peito, tá? E são orgulhosos de dizer assim, dentro da organização não há manifestações diabólicas, né? Malignas, como acontece aí no mundo religioso dos cristãos, porque também eu acho isso estranho, né? Também. Então, veja, de um lado eu acho estranho também, do outro eu acho estranho também, tá? Eu vou explicar. Agora que eu estou na neutralidade, graças ao bom Deus, né? Cada dia que passa, me fortalecendo mais nessa questão de não estar apoiando os templos, porque em muitos templos aí há manifestações diabólicas, e essa testemunha de Jeová então vai pegam isso e diz, tá vendo? Lá no mundo chamado religioso, dos cristãos e tal, que frequenta os templos, lá tem as manifestações diabólicas, né? Que tem muitos que são exagero também, que eu acredito até mesmo que seja teatrinho, tá? Mas também não descarta a possibilidade que há realmente manifestações diabólicas em algum desses templos aí fora, beleza? Mais detalhes à parte, voltando aí na questão da torre de vigia, das testemunhas de Jeová, encher o peito e dizer, não, nós lá não temos manifestações diabólicas. Mas vamos raciocinar o seguinte, vem comigo, pensa comigo. Aliás, não esquece de dar o like, hein? Se inscrever no canal, beleza?
Veja bem, pelo que eu já mostrei aqui, tá mostrando por A mais B, que a organização da Testemunha de Jeová é controlada pelo o diabo Satanás que mata e rouba e destrói, é fácil entender por que não há manifestações diabólicas lá, certo? Porque eu vou fazer uma ilustração aqui. Você, mulher que tem medo de barata, tá? Eu também tenho. Não tenho medo não. Eu tenho pavor de barata. Eu preciso fazer uma programação neurolinguística para tirar isso aqui, esse pavor. Aquele barulho da asa dela batendo, não é só de barata. Qualquer besouro que passar aqui fazendo aquele barulho de helicóptero, meu Deus, eu entro em pânico, tá? Se fosse para pegar barata assim, se ela não estivesse voando, eu pegaria. Já peguei. Mas a meu tem alguma coisa a ver com aquele barulho. É horrível, né? Então, se aparecer uma aqui agora, aqui na parede aqui, eu vou lá pra rua. E você, mulher que tem medo de barata, você que tem medo de aranha, você, homem que tem alguma fobia também, né, acontece alguma coisa, vocês, qual é a nossa primeira coisa a fazer? Correr para meio da rua, lá para fora, né? Alguns têm, né, cheiro de gás, colhe para fora, outros dá um curto elétrico, um curto-circuito, colhe para fora. Então a tendência nossa é ir para fora, para a rua. Então veja bem, o diabo é esperto, ele é muito inteligente. Então veja bem, já tem já um controle total ali das testemunhas de Jeová, né? A torre de vigia ali, sendo controlada pelo os demônios, diabo e tudo mais, né? Dá para ver pelas publicações e tudo mais, e também dá para ver pelo comportamento das testemunhas de Jeová, que é um comportamento tão diabólico quanto os comportamentos dos fariseus, que os fariseus eram louquinhos de pedra, entendeu? Eles não batiam bem. Louco, louco, porque Jesus fazia milagres ali, ressuscitava mortos e tal, e eles falavam assim, é coisa do diabo, né? Eles estavam com o diabo e dizendo que era Jesus que estavam com o diabo. E Jesus dizia, não, quem está com o diabo é vocês são os filhos do diabo, o pai de vocês é o diabo. Então eles não batiam bem, certo? Uma loucura, e tanto é que mataram o filho de Deus. E ainda gritaram assim, que o sangue dele recaia sobre nós. Olha que loucura. Veja se eles não viviam no manicômio. E aí, no ano 70, o sangue de Deus, do Filho de Deus caiu sobre eles. Certo? Então, a torre de vigia, o diabo ele não é bobo. Para que ele vai chegar e fazer manifestações diabólicas dentro da torre de vigia, nos salões do reino e tudo mais? Para vocês correr para a rua? Para vocês falar, epa, peraí. Se nós somos realmente protegidos de Jeová, por que está tendo manifestações diabólicas aqui? Então, muitos de vocês, o diabo não é bobo, eles vão falar assim, eles vão perceber que tem algo errado. Então, meu filho, já fez um muro aí, certo? Já tem um controle absoluto de vocês. Para que mais? Ele vai ficar perdendo tempo com vocês. Eles já são cativos, então ele vai buscar outros lá. A energia dele vai ser usada para trazer outros aí para dentro, aí, para dentro, tá certo? E aí, tá? Eu fico, como diz hoje, na neutralidade, porque em contrapartida também os que se chamam mundo cristão, existem essas manifestações. Uai. Então, a Deus a luz. Beleza? Mas, como eu já disse, meu canal é da liberdade, vocês são livres para pensar o que vocês quiserem. Beleza? E aí, eu quero que vocês tirem as suas conclusões. Tá certo? Eu não quero aqui ser dogmático e dizer, ó, é isso, é aquilo, bater o martelo. Tá? Por quê? Se eu bato o martelo em algo, eu vou criar um partido, eu vou estar aí criando uma seita, porque seita ela não surge, não é por causa disso, não é assim que surge seitas. Vem um líder, começa a ter ideias e começa a polarizar nessas suas ideias, começa a pender para um polo. E aí começa então a arrebanhar seguidores. Ó, se você não pensar igual eu, tá, sai fora do meu canal. Não, canal da liberdade. Aqui vocês podem chegar aqui, tanto é que tá aberto aí a área de comentários aí, né? Eu falei de desassociar aí o Israel, tô brincando, não é? Fique à vontade aí, seu Israel, ungido aí pro canal, para abençoar o canal. E então eu não quero polarizar. É igual eu falei da Trindade. Eu não quero ficar gastando meu tempo dizendo, olha, a Trindade não existe porque é isso, isso, isso. Os três deuses não são só, não é um só por causa disso. Não. Então, ao contrário. Eu vou para o outro polo, né? Ou positivo ou negativo.
Olha, a Trindade existe por conta disso. Aí o que acontece? Aqueles que são defensores da Trindade vai dizer, olha, Wilson, beleza, olha, estamos aí com você no seu canal, vamos se inscrever porque você é um apoiador da Trindade. Certo? Ou então, como eu já disse o contrário, não, Wilson, vou apoiar o seu canal porque você destrincha a Trindade, você joga por terra esse ensinamento da Trindade. Então eu estarei criando polos. E o canal da Liberdade não é um canal para criar polos. Você tem que ser. Tá? Eu defendo a escatologia consumada, mas você veja que eu não sou um defensor aqui dizendo que o Satanás não existe. Mas também não estou tirando a possibilidade de que existe. Tá? Então eu tenho a minha liberdade, meu livre-arbítrio de pensar da maneira que eu acho. Tá? Agora, naquilo que realmente que eu vejo base sólida, aí sim eu vou dizer, olha, tem base sólida na Bíblia. Por exemplo, eu defendo a escatologia consumada. Eu mostro por A mais B aqui os textos, ó, já foi consumado. Jesus falou para que se cumpra todas as escrituras. Então, toda, não dá margem para toda está faltando alguma coisa. Certo? O fim de todas as coisas, o fim, não dá margem para eu pegar e acrescentar mais alguma coisa no fim. Então, aquilo que realmente eu vejo que tem base, é concreto e é um assunto encerrado, aí sim. Então, se você, no caso, não entende, não quer aceitar, tá? Também não vou te obrigar. Veja bem, é difícil, é diferente eu te obrigar e você aceitar. Então, se você não aceita que o fim é fim, se você não aceita que o breve é breve e não dura 2000 anos, se você não aceita que o tudo é tudo, se você não aceita que o nada é nada e tudo mais, beleza. Se você quer sair fora do canal, fica livre, fica à vontade. Beleza? Porque aí a loucura não é minha. Tá certo? Aí você vai com a loucura e você sai daqui, né? Se quiser, lógico. Porque você não vai estar concordando comigo. Ah, não, o Wilson está falando que o fim de todas as coisas já aconteceu no ano 70. Mas eu acredito que o fim ainda vai acontecer. Beleza. Quer continuar no canal com essas ideias suas? Beleza. Mas quer também sair fora. Mas aquilo que realmente eu vejo que eu sou louco, beleza? Tá lá, é bem claro. Né? Jesus diz para que se cumpra todas as escrituras. Né? Quando ele está falando lá em Mateus capítulo 24. Para que se cumpra tudo aquilo que os profetas falaram em relação a Jerusalém. Para que eu vou então pegar e dizer assim, não, isso ainda vai se cumprir? Sendo que o Filho de Deus falou, tudo isso que eu estou falando aqui, para vocês, discípulos, em relação àquela Jerusalém, é para que se cumpra tudo aquilo que os profetas falaram. E aí vai se cumprir todas as escrituras. Por que eu vou pegar e vou duvidar do meu mestre? E vou dizer, não, Senhor Jesus, o senhor estava enganado, tá? Porque não aconteceu o fim de todas as coisas. O mundo está aí, ó, tá tendo guerra, tá tendo fome. Não, mas hoje eu entendo que Jesus estava se referindo a Jerusalém. A condenação, o dia do juízo era para Jerusalém. Isso que acontece no mundo tal é corriqueiro do sistema. Não existe um dia do Senhor para o sistema. E o que acontece muitas coisas isoladas. Aconteceu a primeira, a segunda, mas o mundo está aqui. Não foi totalmente destruído como Jerusalém foi destruído. Beleza? 58 minutos de bate-papo aqui, tá? Eu espero que ficou bem claro. Depois eu vou fazer aquele vídeo contando as minhas experiências no espiritismo, tá? Que alguém já pediu para mim. Aí também depois eu vou começar a desmontar essa ideia do paraíso aqui na Terra. Mas Wilson, eu quero morar aqui na Terra para sempre. Como eu já disse, você é livre para pensar o que você quiser. Mas vamos considerar o que a Bíblia diz, tá? E aí depois vocês também tiram as suas conclusões em relação à questão do paraíso aqui na Terra, tá? Então já estou separando aqui os textos. Hoje é quinta-feira, então no domingo, beleza? Vai ter esse vídeo aí sobre a questão do paraíso na Terra, tá? Eu também estou pensando em fazer lives. Eu não entendo muitas coisas de tecnologia, essas coisas assim de rede e tudo mais, mas eu vou dar uma lida, uma estudada sobre como fazer lives. Tem umas pessoas interessantes aí para nós entrevistarmos, tá? Wilson, mas aí você vai imitar lá os outros que fazem entrevista? Não, são pessoas que se tornaram os tais apóstatas, tá? Pela teoria de vigia, tá? Então essas pessoas que hoje têm canais, né, que tem no TikTok, e aí eu vou trazer porque são pessoas que estão aí trabalhando em combate à torre de vigia. Porque eu entrevistar pessoas que passaram pela torre, tá, mas não são combatentes, a gente talvez não vai ser muito proveitoso, entendeu? Porque a pessoa vai vir, vai desabafar e tal, mas já tem canais especializados
nisso. E é proveitoso, né? Como eu já disse, né? Porque muitas pessoas que estão lá também em dúvida, vê lá o relato da pessoa que saiu fora e fala, nossa, aí realmente eu também estou passando por isso, né? Aí pode ser também que com o tempo eu acabe entrevistando. Como o canal é novo, tem 3 meses, tá certo? Então tem muitas coisas ainda que talvez eu já falei, né? Mas sou humilde o suficiente para poder desfalar. Então teve coisas que eu já falei aqui, por exemplo, não vai ser. Mas quem sabe, de repente eu faço uma entrevista também, entendeu? Eu sou flexível, né? Se eu analisar que é proveitoso e útil, né? Para poder, enfim, ajudar as pessoas a acordarem, beleza? Por que não? Certo? Muito obrigado por você estar comigo aqui nesse tempo aí, tá bom? E vamos aí mais um dia tocando o nosso barco em frente, beleza? Muito obrigado.